Para quem não assistiu a primeira live, mas que saindo daqui vai lá assistir, não esqueçam, tá lá prontinho para quem quiser dar uma olhada. De forma resumida, e claro, né, essa aqui é uma continuação, mas não significa que obrigatoriamente ter que ter assistido a outra, né? Não é série, gente, dá para assistir de boa. Então, resumidamente, para quem não estava lá na primeira live, o que é a espiritualidade de Okinawa, Bia? Então, a espiritualidade de Okinawa, todo mundo, pelo menos quem é de dentro da comunidade, sabe que a gente não tem uma religião definida, não é uma religião, é alguma coisa dos povos originários, né, uma coisa primitiva. Então, é de quando o mundo não era civilizado. Então, é quando as pessoas, os seres humanos, respeitavam e cultuavam a terra, a natureza. Vamos dizer que é um modo de viver ecológico antes de existir uma ecologia, antes das pessoas modernas perceberem que é muito importante ter um relacionamento de respeito com a natureza e que a natureza é a mãe, né? A gente é o filho, então o homem ele é subordinado. Então a espiritualidade de Okinawa, muita gente pensa aqui no Brasil que é o Sosensuhai, que é o culto familiar aos antepassados, né, que a vida, vamos dizer assim, a memória afetiva de todo o Chinanchu é crescer na missa, com os primos, comendo, dando risada, porque quando a gente é criança não sabe o que é um peso de um luto, geralmente, a não ser que o pai ou a mãe tenha morrido, né, mas quando é um Odi Oba, a gente não tem a dimensão, mas é o primeiro contato. Então, viver a morte, conviver com a morte, é uma coisa que sempre foi natural para o Chinanchu. Então, basicamente, a espiritualidade Okinawa, ela fala sobre fluxos de energia, tanto de vida como de morte. Seria isso, não sei se deu para entender. Sim, sim. E é bem interessante, né? Porque a gente vê que é bem diferente do que a gente também costuma ver de outros grupos, outros povos, mesmo aqui do Brasil. Então, é uma outra visão, né? Sim, mas deixa eu só falar uma coisa. Claro. Falando sobre, já que a gente está falando sobre essa parte da espiritualidade, o Sosensuhai é uma parte da espiritualidade, mas ele não é a totalidade nem é a maior parte. A espiritualidade, ela abrange a vida, é que a morte faz parte da vida, né? A vida dos vivos e a vida dos mortos também, porque a gente acredita em reencarnação e vida após a morte, só que a vida é vivida de outro jeito. E uma coisa que eu queria falar é que a gente precisa, nesse momento, ter consciência desse luto pela vida, porque muita gente morrendo. Em Okinawa, a gente acredita em destino, né? Então, as pessoas têm um caminho, às vezes a gente quer fugir do destino, enfim, pode ter umas complicações aí, mas tem um destino que se a gente soubesse conectar com a própria natureza, a gente consegue andar por ele de uma maneira, vamos dizer assim, de ter qualidade de vida e de ter paz de espírito. Mas a maioria das pessoas não deve estar assim, porque o que mais assola a humanidade é estresse, ansiedade, né, e coisas assim. Então, as pessoas acham que são donas do destino, acham que são donas da natureza. Então, o que eu acho é que às vezes as pessoas falam, mas é que a Mãe Terra está se rebelando contra. Não, eu acho que o certo a terra é a mãe, né? E uma mãe, ela nunca vai ficar judiando do filho, a mãe amorosa, né? Mas o filho judiando, a mãe às vezes tem que deixar para o filho ver a consequência. E os filhos e filhas somos nós, a humanidade, né? Que tudo, como disse o chefe Seato, né? Tudo que ocorrer na Terra vai refletir diretamente nos filhos dessa Terra, né? Então, para nós, a espiritualidade aqui na Terra, ela é um elemento primordial, porque a gente é uma espiritualidade feminina, né? Então, a gente tem utaques que são lugares sagrados e que nesses lugares sagrados, quem faz as rezas são pessoas que têm útero, né? Quando eu falo do feminino, não é de gênero que eu estou falando,
estou falando de criação de vida, estou falando de fluxos de energia. Então, tem lugares que só as mulheres põem o pé, né? Então, em Okinawa, a gente tem muito respeito pela terra, pelo céu, pelo mar, por tudo, mas eu quero frisar terra, porque, né, a pandemia ela vem por terra, vem pelo ar, pelo mar, mas ela começou em algum ponto numa terra, né? E um recorte que eu quero fazer, uma ligação que eu quero fazer aqui é de falar que a mãe terra está chorando, né? Então, se a gente for pensar, porque a gente, como o Tinantil brasileiro, às vezes a gente, eu sou da terceira geração, então a gente às vezes ainda está se adequando, porque em Okinawa a gente é de fora. No Brasil as pessoas olham como se a gente fosse de fora, né? Então, dentro da gente, né, em maior ou menor grau, todo mundo tem essa coisa de inadequação ou tentar se adequar, né? E no Brasil, uma coisa que eu vejo, que eu acho muito importante a gente falar, e faz parte da espiritualidade Okinawa, na ligação com os ritos ligados com a terra, é a Amazônia do jeito que está, né? Que é uma coisa que, em paralelo, de outro jeito, a gente pode falar de Henoko, que é onde o pessoal estrangeiro, japonês e americano, querem fazer uma base, querem não, acho que já estão fazendo a base militar em terra Okinawa, num lugar que chama Henoko, que tem além de mata, né, tem uma parte que eles estão escavando e sai esqueletos, sai ossos, né, de pessoas que morreram na guerra. Então, a terra de Okinawa é sagrada, e a gente tem essa história desde sempre de ser um povo resiliente, de ser um povo que mantém mais do que a tradição, mantém seu espírito Tinantil, que é mais do que cultura também, que é uma espiritualidade que vai muito além da religião, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que eu precisava falar muito, porque esse feminino, ele se traduz no Hinokan, que é nosso oratório de cozinha, que é o oratório tipicamente de Okinawa, não tem no budismo, não tem no shintoísmo, e ele é muito ligado com as forças da natureza, né, com animismo, com uma parte de xamanismo. Então, o Hinokan é um objeto, eu gosto de falar que é o Deus do dia a dia, é o que protege, porque quando a gente pensa em Okinawa, em toda força espiritual, a gente tem que pensar que todo o começo é do que é a gente, e é do nosso dia a dia, e não das coisas grandes, e não dos eventos grandes, porque se o dia a dia a gente não constrói igual os Odiobá construíram desde a imigração, o que ia ser da gente, né? Sem o arroz com feijão, sem a resiliência, sem a determinação, né? Porque todo mundo quer, não sei, às vezes pôr uns fogos de artifício, né? Mostrar que tem muita força, mas a verdadeira força, e isso é do feminino, é o cuidar dos filhos, é o cuidar da casa, é manter todo mundo de barriga cheia, né? É acalmar os ânimos, isso é do feminino, independente de se você é homem ou mulher, né? Então, isso caracteriza muito a espiritualidade Okinawa.